prazer estar hoje aqui, nesse painel, com digníssimos e digníssimas participantes. Ou deveria dizer digníssimas e digníssimo participante. Vamos aqui refletir um pouco sobre a questão da territorialidade, sustentabilidade e direitos humanos. Na verdade, a sustentabilidade é uma palavra, talvez, que vem das empresas, de políticas públicas internacionais, mas para eles, elas e eles, eu imagino que a territorialidade faça mais sentido e, sobretudo, os seus modos de vida. Então, quando falamos de direitos humanos, entendo que o que eles reivindicam, o que eles buscam, o que eles conseguem, o que eles vivem, é justamente a defesa dos seus direitos humanos, no sentido do acesso ao seu território para poder continuar reproduzindo o seu modo de vida. Nós teremos aqui hoje 4 painelistas que vão nos trazer as suas próprias perspectivas distintas. Mas é importante a gente começar a refletir que a legislação brasileira, ela prevê esses direitos. Em algumas situações, como no caso dos indígenas, dos quilombolas, escrito de forma explícita na própria Constituição e com legislação infraconstitucional que define a forma com que os processos devem ser desenvolvidos para garantir esses direitos humanos, territoriais e de seus modos de vida. No caso das comunidades tradicionais, que não são indígenas, não são quilombolas, nós podemos falar de catadores de sempre-viva, retireiros do Araguaia, geraizeiros, comunidades de feixe e fundo de pasto, ou pescadores artesanais, eles têm o seu direito suposto na Constituição, mas não tão explícito. E, ainda assim, existe uma legislação infraconstitucional que define justamente a política dos povos e comunidades tradicionais. Temos aqui também um caso específico de moradores de unidades de conservação que estão previstas na Constituição e definidas também em lei nacional, respeitados os direitos das comunidades tradicionais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós teremos aqui conosco também uma representante do Chile, que obviamente está fora desse enquadramento legal que eu estou traçando. Mas uma outra referência que eu queria trazer, e buscando essa ideia da sustentabilidade, é que nós temos hoje vigente o Plano Global de Biodiversidade, também chamado por alguns de Marco, numa tradução do Framework, o Marco Global de Biodiversidade. Esse Plano Global de Biodiversidade tem, em várias das suas metas, o reconhecimento aos direitos dos povos indígenas e comunidades locais, que é a forma como elas são referidas, eles e elas são referidas nas políticas públicas internacionais. Mas neste plano atual nós temos um avanço particular, que é na meta 3, que trata das estratégias espaciais de conservação, que menciona explicitamente a importância de proteger 30% de todos os ecossistemas, e no caso dos indígenas já havia uma demanda de proteger 80% da Amazônia, mas o Brasil definiu também, como governo brasileiro, com a sociedade brasileira, proteger 80% da Amazônia e 30% dos demais biomas. Mas a meta internacional, ela fala em proteger 30% de todos os ecossistemas por meio do que a gente poderia traduzir em português brasileiro de unidades de conservação. Outros mecanismos espaciais eficazes de conservação, considerando os territórios indígenas e tradicionais.
Então, nesse caso, pode até se discutir se não é diretamente por meio dos territórios indígenas e tradicionais que as metas de conservação da biodiversidade devem ser alcançadas. E, para finalizar, hoje nós estamos às vésperas da COP30, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, e o tema de mudança climática parece mais importante. Mas, na minha perspectiva, a conservação dos ecossistemas não só é a melhor forma mais fácil, mais eficaz, embora não a fundamental, de reduzir a mudança climática, como também uma das formas mais adequadas de enfrentar a emergência climática. Seja para defender o próprio modo de vida, seja para defender aqueles que, como eu, vivem na sociedade dominante, no restante da sociedade, principalmente nas cidades, embora não seja o meu caso. E isso pode-se falar da Amazônia, mas pode-se falar dos manguezais, pode-se falar dos rios, do Cerrado, do Pampa e até, obviamente, da situação de áreas que estão nas manchas urbanas e periurbanas. Então, ao proteger os ecossistemas naturais, nós estamos não só reduzindo a tendência da mudança climática, como enfrentando da melhor forma a emergência climática que já chegou. E nada melhor do que os territórios indígenas e tradicionais e as unidades de conservação, talvez nessa ordem, complementando os territórios tradicionais, como instrumentos para proteger os ecossistemas nesse sentido. Então, nós devemos reconhecer também dessa liderança e desse papel dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Para começar a nossa conversa, passando a palavra a eles, a pergunta inicial que eu faria a todas e todos vocês seria: quem são vocês? De onde vêm? O que trazem? Qual é o contexto de onde vocês vêm? E eu começaria com a Lisete Hidalgo e nessa primeira questão eu vou fazer uma brevíssima apresentação de cada uma. Então, a Lisete Hidalgo Bastián, ela é presidente da comunidade indígena Quechua de Quipisca, no norte do Chile. Lisete, por favor, tenha a palavra. Ela vai falar em espanhol, se alguém precisar de tradução, por favor. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Mi nombre es Lisette Hidalgo Bastián, soy presidenta de la comunidad indígena Quechua de Quipisca, que se ubica al interior de la comuna de Pozo Almonte, en la primera región de Chile. Bueno, nosotros estamos ubicados en la parte del desierto del norte grande de Chile. Me gustaría igual que pudiesen proyectar un video un poco para dar contexto de dónde venimos nosotros, porque si bien es cierto, al igual que otros panelistas, también somos una comunidad indígena, sin embargo nuestra realidad territorial es distinta a la que se vive acá. Entonces, para andar, no sé si me pueden poner el video. En el territorio quechua de Quipisca, la vida humana y no humana coexiste en un equilibrio sagrado. Los flujos de energía conectan todas las formas de vida, en una red compleja y relacional que da sentido a nuestra cultura. El arte rupestre es una expresión de esta cosmovisión. A lo largo de nuestra quebrada abundan los geoglifos, que relatan historias de nuestros antepasados. Estos símbolos están conectados a una visión del mundo en la que todo está interrelacionado, uniendo el pasado y el presente en el tejido cultural de Quipisca. Entre estas entidades sagradas destacan los apus, los cerros protectores que vigilan nuestro territorio. Los apus no solo forman parte del paisaje, sino que también están intrínsecamente vinculados a los geoglifos y a los calendarios solares, marcando los ciclos de la vida. Estos cerros sagrados, como el Apu Kuntur, Cerpejo, Cerro Negro, Loma Negra, Monugna, son testigos de nuestros rituales y en sus cumbres nos conectamos con nuestros ancestros. Cada solsticio de invierno
Nuestra comunidad quechua de Quipisca realiza la ceremonia ancestral del Inti Raymi en las cumbres del Apu Guataguatana. Aquí saludamos al Tata Inti, rogamos por un año nuevo de bienestar y nos conectamos con nuestros auquis y abuelos. Esta ceremonia es una manifestación de la continuidad de las tradiciones y de nuestra profunda relación con el territorio. Sin embargo, nuestros apus se encuentran en peligro. El avance de la industria extractivista amenaza con destruir estos cerros sagrados, como ya sucedió con el Apu Cerro Negro, que fue cortado en 2 partes por un lastre minero. Esta destrucción no solo daña nuestro paisaje, sino también el equilibrio energético que sostiene la vida en nuestro territorio. Cuidar de estos cerros sagrados no es solo cuestión de preservar el patrimonio, sino de mantener el equilibrio en las energías que nos conectan con la tierra, las distintas formas de vida, nuestros ancestros y el cosmos. Los apus son la base de nuestra vida ceremonial. Sin ellos, perdemos el equilibrio, perdemos nuestra conexión con el pasado y con nuestra espiritualidad. Es nuestra responsabilidad protegerlos para las futuras generaciones. Los cerros ceremoniales de Quipisca no son solo montañas, son guardianes de nuestro pasado y fuentes de energía espiritual. Ayúdanos a proteger estos apus para que su legado siga vivo y equilibrado en nuestro territorio. Gobierno de Chile. Si pudiesen, Chile ¿podemos ver avanza la lámina? contigo. La siguiente. Ya. Bueno, el video era más bien como para dar contexto donde nosotros nos encontramos situados en Quipisca. Ya como pueden ver en el mapa, Quipisca está al lado de la compañía BHP Cerro Colorado. Somos vecinos y hace bastantes años ya nos ha tocado mantener un diálogo constante con ellos, porque en el fondo ellos también ya están establecidos dentro del territorio. Compartimos un territorio donde hoy en día la comunidad lucha por preservar su cultura, sus tradiciones y también por el rescate y la protección de sus sitios. Eso es como para poder comenzar y contar la historia de Quipisca. Muchas gracias. Passamos então agora a Carlos dos Santos. Carlinhos, ele é pescador, ativista de comunidades tradicionais e representante aqui da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos, a CONFREM. Bom, boa tarde a todas. Queria saudar aqui as parentes aqui na mesa, a Rutian, a Lisete e a Claudinete, e Marete aí como moderador aqui da mesa. Eu venho de uma comunidade tradicional extrativista pesqueira na região dos Abrolhos, no sul da Bahia. Sou um pescador, né, na Resex Canavieiras. Mas aí ao longo de mais de 20 anos de trajetória, a gente resolveu criar uma organização a nível nacional que luta em defesa dos povos e comunidades tradicionais extrativistas na zona costeira e marinha do Brasil. E hoje nós somos responsáveis pela criação e implementação de mais de 30 reservas extrativistas ao longo do litoral do nosso país. Aí tem um dos principais motivos que nos levou a lutar pela defesa das reservas extrativistas é a ameaça da perda dos territórios tradicionais, né? Territórios e maretórios tradicionais. Eu venho de um lugar onde o que nos norteia não é a lógica de o dia amanheceu você começar a trabalhar e anoiteceu você parar de trabalhar, né? Eu falo sempre que, quando eu estou no diálogo com os companheiros da Amazônia, de que na Amazônia os rios enchem durante 6 meses e vazam durante 6 meses, né? De onde eu venho, os rios enchem e vazam 6 vezes ou 4 vezes ao dia. A cada 6 horas tem uma maré diferente. E é isso que orienta a vida e o nosso modo de utilizar o nosso maretório e território dos povos e comunidades tradicionais da zona costeira e marinha do Brasil. Eu fui presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais há 2 anos. Eu deixei de ser presidente do Conselho Nacional, que é um conselho
que reúne 28 segmentos de povos comunidades tradicionais que são legalmente reconhecidos no Brasil. Né? Muitos dos segmentos, boa parte de vocês aqui talvez não conheçam, né? Mas esses que estão aqui hoje nessa mesa fazem parte desse conselho. E eu venho aqui hoje com uma questão assim que eu acho muito interessante, né? Eu queria saber quem é esse povo, porque quando eu recebi o convite, Marete, eu me perguntava, e aí, eu vou lá ou não? Eu já participei de alguns debates em espaços com a indústria do petróleo. Recentemente, eu fui convidado pela ONU para participar de um debate lá em Santos, do lançamento de um painel que eles estão criando no Brasil a respeito da questão de oceanos, e lá estava toda essa indústria. E também já participei em outros espaços, mas eu gostaria de conhecer quem era esse povo da mineração, né? Se ele respira oxigênio como a gente, se tem orelha pontuda ou não, entendeu? Eu tinha essa curiosidade. E a verdade, eu queria tirar essa curiosidade, e eu estou vendo aqui que são seres humanos, e corre sangue também na veia desse povo, pelo que eu estou vendo. E eu acho que é interessante esse debate aqui hoje, justamente para a gente trazer algumas perspectivas a partir da nossa leitura, não só do ponto de vista lá da comunidade, mas também dessa questão macro a nível regional e nacional dos povos e comunidades tradicionais. Então eu espero contribuir nesse debate aqui hoje, nesse sentido, e fico satisfeito aí de estar nessa mesa com 3 companheiras e você conduzindo aqui. Muito obrigado. Nós vamos agora então a Claudinete ou Nete Collet. A Nete Collet, ela é quilombola, ativista do movimento negro, sócia da Arquimo, que é a Associação Quilombola da região de Trombetas, no Pará. Nete. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu também estou feliz, né, e agradecida por estar aqui, por estar contribuindo com a conferência. E quero saudar todos os meus parentes aqui da nossa mesa, o nosso moderador. Muito obrigada, obrigada a todos vocês. Então, eu sou do Quilombo Boa Vista, Trombetas. Boa Vista foi o primeiro quilombo a ser titulado pelo Brasil, em 1995, em Porto Trombetas, ao lado de Porto Trombetas, no município de Oriximiná, no Pará. Então, para você ver que é uma coisa que não é lá de longe, é 1995, tem alguns anos de lá para cá, um primeiro quilombo a ser titulado. E a luta pela terra, né, pela demarcação, pela coletividade, ela já vem desde muitos anos, de muito tempo. Então, o que me move, o que me traz também aqui é a continuação dessa luta, porque, como o meu colega falou aqui, eu também me perguntava o que eu faço aqui próximo de Cachoeira Porteira, onde tem cachoeiras assim maravilhosas, bonitas. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não nasci numa cidade? Eu fui estudar para entender a história dos meus ancestrais, dos meus avós, e descobri que eles foram escravos fugitivos dos municípios de Santarém, Óbidos, Belém, e fugiram, levaram sementes e subiram o alto das cachoeiras. E se juntaram com os índios e foram, né, formar os quilombos para ficar difícil a captura, porque a diligência da polícia não sabia subir águas de cachoeira, de corredeira, como eles sabiam e aprenderam com os índios. Então, a minha história, ela vem daí, dessa trajetória. E hoje eu sou associada, sou ativista da Arquimo, que é a Associação dos Remanescentes de Quilombo dentro do município de Oriximiná. Nós somos 38 comunidades quilombolas e temos aproximadamente 10 mil quilombolas ali no município de Oriximiná. Né? Então, a nossa luta pela titulação, ela vem de muito tempo, e porque hoje a gente observa que dentro do município de Oriximiná, eu não vou nem falar do Pará, nós temos várias áreas, né, de conservação. Nós temos a Floresta Nacional do Saracataquera, ao qual eu fiz parte do conselho, e a Reserva Biológica do Rio Trombetas, que é uma reserva que foi criada lá em 1989, onde não poderia ter pessoas morando ali dentro daquela unidade. E quando ela foi criada, já existia pessoas. Aí, para você ver como é que a gente vai trabalhar essa questão.
uma reserva que tem que ser intocada, mas que tem pessoas morando. Então, mais para frente, a gente vai estar explicando um pouquinho dessa nossa vivência dentro de unidades de conservação. Também espero contribuir aqui com o nosso debate. Muito obrigado. Então, passamos agora a Rutian Pataxó, que ela é indígena do povo Pataxó da Bahia. Me escuta bem, Rutian? Integrante da Rede de Indígenas Mulheres da Bahia, Filhas da Ancestralidade. E coordenadora executiva da Associação Nacional de Ação Indigenista, ANAI, e cofundadora do Núcleo de Estudantes Indígenas da Universidade Federal da Bahia. Rutian. Boa tarde, né, a todos e a todas. Né? Como foi apresentada, eu sou Rutian Pataxó. Eu venho do maior povo indígena do estado da Bahia. Morando em comunidades indígenas, somos quase 40 mil pataxós na região do extremo sul da Bahia, né, que é a região dita como a região do descobrimento. Estamos nas 4 cidades do extremo sul da Bahia: Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itamaraju e Prado. E nós temos um território que é marcado muito pelos conflitos atuais, né? Nós estamos em uma etapa de retomada de autodemarcação do território Pataxó. Nós temos um território que está sob posição ao Parque Nacional do Monte Pascoal e no Parque Nacional do Descobrimento, que fica sob posição dos nossos territórios. E desde 2002 a gente vê um processo de autodemarcação que está gerando grandes conflitos, né? Só nesses últimos anos, 3 jovens pataxó foram assassinados no território por agentes públicos, né, não fardados, na tentativa de ser usados como pistolagem no extremo sul da Bahia. Então, a gente está nesse processo de autodemarcação num território conflituoso, no sentido de que a gente está vivenciando dias de terror, né, no extremo sul da Bahia, exatamente por ser uma área de especulação imobiliária, uma área de grandes fazendas, uma área de turismo predatório. E a gente está resistindo, né? Nós somos um povo que está nas cidades que tem o histórico de turismo muito forte, que é Porto Seguro. A nossa aldeia-mãe fica na cidade de Porto Seguro. Então, de uma certa forma, a gente tem um grande impacto do turismo e de todo o processo que o turismo traz, né? Tráfico, prostituição, violência. Então, a gente vivencia esses conflitos muito frequentes, né? Então, a gente vem de um processo de criação de estratégia de luta também, nesse processo das autodemarcações, né? Tanto no território como é Xatibai, como no território Barra Velha Monte Pascoal, que está no processo de demarcação, né? O território Barra Velha Monte Pascoal, por sinal, precisa, né, da assinatura da carta declaratória, que não foi feita ainda por uma questão de decisão política, né? O território já está todo regulamentado, a FUNAI fez todos os processos de demarcação, mas ainda está parado na mesa do ministro da Justiça para demarcar. Então, não só o território Barra Velha Monte Pascoal, mas o território também Tupinambá de Olivença, o território Tupinambá do Jequitinhonha. São 3 territórios que todos os processos já foram finalizados, não tem nenhum tipo de contestação, mas está parado exatamente porque são territórios que existe interesse político por detrás da demarcação. Então, acho que de onde a gente vem diz muito sobre quem somos, das nossas lutas também, e do que a gente também entende sobre território, entende sobre preservação do território e a conservação desses territórios. Muito obrigado. Uma diversidade importante, mas coisas comuns, né? Que a gente vê essa relação forte com o meio, com os ecossistemas, essa ligação que pode ser ancestral, mítica ou até mística,
mas também de sobrevivência e a importância dessa luta com outros setores da sociedade que são diversos, que não conhecem ou que muitas vezes não aceitam o outro modo de vida ou as reivindicações dos territórios. Então eu gostaria de perguntar aos quatro, qual é a experiência de vocês em termos de dialogar com outros setores da sociedade, com empresas, com fazendeiros, com governos, com a população nos centros urbanos. Que experiências que vocês podem trazer em termos de dificuldade ou de êxitos nessa relação? E aí eu gostaria de começar, talvez pelo Carlinhos, o Carlos dos Santos, e depois a gente vai numa outra ordem. Bom, eu vou começar, Marete, falando primeiro da experiência que a gente tem do diálogo com os nossos pares, né? Porque tem uma coisa assim que no meio dos povos comunidades tradicionais e que nos identifica e nos caracteriza é que todo diálogo entre nós ele é de boa fé. A gente parte do princípio sempre de que o diálogo nosso, a construção na comunidade, ela parte do princípio da boa fé, né? Ninguém quer o mal do outro, né? Eu moro numa comunidade que tem umas 60 famílias. Meu filho tem 5 anos de idade. Eu estava até falando com a parente que quando eu vi o filho dela ali com 3 meses, parece que eu voltei no tempo assim. E o meu filho, quando ele não está em aula, ele está lá em casa, aí ele sai da minha casa às vezes 7, 8 horas da manhã. Tem dias que ele só volta para casa às 5 horas da tarde. Ele se junta num grupinho de crianças, umas 15 crianças, e aí ele sai na comunidade. A comunidade é semicircular, o fundo é o rio, a frente é o mar. Essas crianças, elas têm uma relação na comunidade muito forte. Quando ele sai e começa a caminhar na comunidade com aquele grupo, eu fico tranquilo porque quando o meu filho João sai da minha casa, ele passa a ser filho de todas as outras pessoas da comunidade. Assim como as outras crianças, quando vêm para minha casa, passam a ser também o meu filho. É a minha responsabilidade cuidar deles. Então é isso que caracteriza o processo de diálogo e da relação que é construída entre os povos e comunidades tradicionais. Partimos do princípio que há uma boa fé no diálogo e temos uma certa facilidade em ampliar esse diálogo. Quando nós criamos a Resex Canavieiras em 5 de junho de 2006, nós criamos logo em seguida, em 2009, uma associação que reúne as 16 comunidades da Resex. As mulheres criaram uma rede de mulheres e nós criamos a Confrem Brasil. Você, quando estava presidente do Conselho Nacional, nós dialogamos várias vezes enquanto atores, eu enquanto sociedade e você enquanto governo. E você via a boa fé que a gente colocava na mesa no processo de diálogo. Eu acho que isso é o que nos caracteriza. Só que do outro lado a gente tem uma dificuldade grande. É que essa sociedade ela nos caracterizou enquanto aqueles que atrapalham o desenvolvimento. O modo de vida da gente, ele foi visto como ultrapassado e arcaico. Eu acho que há um momento hoje na história da humanidade que a humanidade está sendo obrigada a refletir o seu papel nesse planeta. As mudanças do clima ela está obrigando a sociedade a refletir que planeta é que a gente quer e como a gente vai fazer para que a gente tenha vida no futuro. Por isso a minha curiosidade no início, quando eu cheguei aqui, eu queria saber se o pessoal da mineração respira oxigênio como a gente. Está entendendo? Porque é um debate que a gente precisa fazer. E nas experiências que a gente teve ao longo dessa construção nossa, de sair da comunidade, criar uma organização a nível regional, criar uma organização de abrangência nacional, ser o primeiro coordenador geral da Confrem ao longo de 8 anos, e depois ser convidado pelos 28 segmentos do Conselho Nacional de Povos Comunidades Tradicionais para ser presidente do Conselho Nacional, eu presenciei diversos desafios do ponto de vista da relação com esses outros atores. Com o governo a gente aprendeu a lidar, porque parte de pessoas, inclusive, que foram se ocupando cargos do governo, com exceção do governo passado, faziam parte desse meio de construção dos povos comunidades tradicionais que a gente consolidou ao longo do tempo, seja das próprias comunidades, seja das organizações não governamentais, seja dos partidos políticos com os quais a gente tem relação. Mas o outro ator, que é o ator
que sempre nos viu como aquele que atrapalhava, ele sempre foi desafiador esse debate. Mas nós nunca nos furtamos ao diálogo. O grande problema é que sempre fomos visibilizados como aquele que atrapalha. Hoje, eu acho que vivemos um momento assim, Marete, que é o quê? A sociedade está tendo que reconhecer que as comunidades tradicionais e os povos tradicionais estavam corretos. Está entendendo? E essa reflexão ela é necessária do ponto de vista da sobrevivência humana. Só que ainda não há uma abertura para uma ampliação do diálogo do ponto de vista da responsabilização. Porque, inclusive, eventos como esse aqui, eles não podem servir para aliviar a consciência do mal que foi feito. Ele deve servir para corrigir o mal que foi feito. Inclusive, na perspectiva da conservação, para que a gente atinja condição mínima da vida ser mantida nesse planeta, a responsabilidade ela tem que ser dividida equitativamente ou proporcionalmente ao dano que foi causado ao planeta e aos nossos ecossistemas. Não tem que ser, não, peraí, agora todo mundo é igual, vamos conversar porque a gente precisa dividir a responsabilidade. Eu faço uma crítica, inclusive, quando se faz a narrativa do consumo. Epa, peraí, vamos discutir a questão de estabelecer novas metas de consumo, mas meta de consumo para nós, a gente não tem direito ao consumo. Nós não acessamos os bens que a maioria dessa sociedade acessa. Está entendendo? Os países do hemisfério norte querem jogar essa narrativa para nós, sendo que eu não troco de celular todos os anos quando sai um número novo de iPhone. Eu não troco de carro todos os anos, aliás, eu nem tenho carro, entendeu? Ou seja, a gente precisa realmente, a partir do princípio de que esses diálogos, eles precisam ser feitos a partir de um processo de legitimidade, a partir de um processo de boa-fé, que é o que caracteriza a gente enquanto povos comunidades tradicionais. E depois eu contribuo na próxima rodada com outra perspectiva que eu tenho do ponto de vista disso, tá entendendo? Obrigado. Tian, você já começou na sua primeira resposta a caracterizar justamente uma série de lutas. Vocês têm aliados, têm inimigos? Como é que tem evoluído essa relação de vocês como povo indígena com esses outros atores sociais? Então, eu acho que a primeira grande prova de união é exatamente a união dos povos indígenas, né? Apesar de convencionou-se historicamente que os povos indígenas como um só, são nações diferentes, com costume diferente, com perspectiva diferente, com modo de vida diferente, com cosmologia diferente. Então, dizer para vocês que a nossa união foi estratégica, mas não foi fácil. Entre a gente, nos unir em torno de um ideal só, foi baseado em muito diálogo, muitas brigas, muitas questões internas, né, que se colocava, né, os indígenas do norte, os indígenas do nordeste, as perspectivas de entendimento da miscigenação. Então, assim, não foi uma união fácil entre a gente, mas entendemos que é preciso nos unir, que nós tínhamos um inimigo em comum e nós não somos inimigos de nós mesmos. Então, baseado nessa nossa união, a gente criou, né, a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, a PIB, que é a grande articulação que une todos os povos indígenas do Brasil. E é baseado nessa articulação, talvez os povos indígenas seja um dos movimentos sociais muito mais organizados do país. A gente consegue levar quase 10 mil indígenas para as ATLs todos os anos em Brasília. Isso levou fruto da gente ter o Ministério dos Povos Indígenas, a gente ter nas nossas mãos a FUNAI, a CESAI, e agora, né, a FUNAI ela impulsou, né, mais de 150 indígenas no concurso que ela fez, né, muito fruto daquela luta e articulação do Ministério dos Povos Indígenas, da articulação da PIB, de fazer que tivesse cota específica para o povo indígena dentro da FUNAI. Então, de certa forma, eu sou uma dessas empossadas, eu passei no último concurso do CNU para a FUNAI, então isso demonstra todo um processo de articulação, um processo de estratégia para ocupar espaços. A gente entende que ocupar espaço é fundamental. Então, esses espaços ocupados no nível nacional refletem também nos espaços aqui no estado da Bahia. A gente com o atual governador, que é indígena, que é assumidamente indígena, ele criou a Superintendência de Povos Indígenas no estado da Bahia,
fruto também de uma luta dos povos indígenas do estado da Bahia, né? Com a criação, a gente criou aqui, em 2010, o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do estado da Bahia, o Mupoíba, do qual eu fui diretora, do qual eu fui secretária, e a gente unificou as lutas dos povos indígenas do estado da Bahia, que também não foi fácil. Não é um processo fácil unificar as lutas dos povos indígenas. Então, a gente conseguiu unificar, por sinal, domingo agora começa o nosso acampamento aqui em Salvador. A gente fica de domingo a quinta-feira no acampamento aqui. Mais de 150 indígenas do estado da Bahia ocupando Salvador com reuniões estratégicas com as secretarias, exatamente para construir políticas públicas efetivas. A gente tem um diálogo com o Estado na construção de políticas, né? Na construção de políticas efetivas dentro dos nossos territórios. A gente tem uma boa articulação e uma criação também de estratégia com o Judiciário. A gente tem da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a primeira Defensoria Pública indígena, passada pelo concurso, né, da Defensoria Alessia Tuchá, um orgulho para a gente ter uma defensora indígena. E agora elegemos também a Ouvidora-Geral da Defensoria Pública, também indígena, também com a Pataxó, está na Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública, fruto de uma articulação também do movimento indígena, né? A gente tem uma parceria muito boa com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal, né? Nesse sentido desse diálogo constante. Com o Judiciário, né? Estamos aí criando novas estratégias também de articulação com o Ministério Público Estadual, porque condicionou-se muito, historicamente, de que a temática indígena só era federal, não era estadual. Então, para a gente conseguir adentrar também as discussões no estado da Bahia, já demorou muito tempo. Então, a gente tem essa parceria com o Estado, tem a parceria com o Judiciário, né? E também a gente constrói as parcerias também com os outros povos tradicionais. Assim como Carlinhos falou, a gente vem dessa construção, né, com os outros povos tradicionais. Eu sou conselheira no CESPEC, né, que é o Conselho de Comunidade Tradicional do Estado da Bahia. Eu sou conselheira com povos indígenas, mas a gente está lá também debatendo políticas para os povos tradicionais. A gente tem uma relação, eu vou dizer, meio que lá e cá, com a Veracel Celulose, que é a grande empresa que está no nosso território. A gente tem uma relação de amor e ódio, na verdade. Ela tem algumas ações no território Pataxó e ela patrocina algumas atividades, algumas viagens a Brasília, viagens a Salvador. Ela tem uma questão muito fruto também, né, de uma relação que conflituosa inicialmente, que aí se convencionou-se a ter esse tipo de reparações. Então, a nossa relação com a Veracel é uma relação que media algumas questões, quando tem algum conflito, os meninos vão lá, queimam todos os eucaliptos deles, e aí eles voltam a ter o diálogo, e aí é uma relação assim um pouco vai lá, vem cá, mas aí a gente está, né, conseguindo, nesses mais de 20 anos da presença da Veracel no território Pataxó, essa relação. Nós temos uma relação conflituosa com algumas prefeituras, principalmente a prefeitura de Porto Seguro, porque o prefeito é super de extrema-direita, mas a gente está tendo diálogo. A gente conseguiu criar agora, recentemente, depois de muito diálogo com a prefeitura, a Secretaria de Povos Indígenas do Estado de Porto Seguro, e temos o secretário indígena, Pataxó. Foi uma discussão muito grande, mas a gente conseguiu encabrar. A gente já tinha a Secretaria de Povos Indígenas, e na cidade de Prado a gente também tem uma Secretaria de Assuntos Indígenas. Também todos os secretários indígenas. Então, a gente constrói essa relação, porque nessa cidade a gente é praticamente uma maioria. E aí a gente está tentando essa relação com a sociedade civil, porque a nossa presença nos territórios, elas trazem conflitos, porque a gente não deixa, a gente contém alguma situação no nosso território, a gente realmente fecha as vias, a gente interrompe realmente a saída das cidades, e de uma certa forma, exatamente para ter um diálogo. Então, a nossa relação
vem de uma construção que não é de poucos anos, é uma relação do povo Pataxó, uma relação de muitos anos, e também essa relação também dos povos indígenas em contexto nacional, dessa articulação e essa união estratégica que todos os povos têm. Muito obrigado. Nete Collet, queria antes perguntar para a organização se a gente tem acesso a perguntas, né? Porque eu não sei como é que... Aí está escrito que vão ter perguntas e... Se tiver, você me avisa. Obrigado. Nete Collet, como é que, pensando até inspirado nas falas anteriores, como é que foi a organização de vocês como quilombolas dessa região do Pará, de Oriximiná, da região do Rio Trombetas? E vocês têm, provavelmente, você já mencionou, com as unidades de conservação, a Rebio, mas a relação também com agricultores ou com agronegócio, com mineração, com exploração madeireira. Como é a experiência sua, da Arquimo e dos quilombolas, no diálogo com outros setores da sociedade? O que você nos traz a esse respeito? Bom, eu digo que não são experiências boas, né? Mas a gente sobrevive. Eu era para ser mais uma estatística, né? Porque enquanto a gente ouvia na televisão que só no sul do Pará é que estava acontecendo assassinato de lideranças quilombolas, lideranças indígenas, por questão de terra, em Oriximiná eu vivenciei essa situação. Então eu pensava que isso nunca ia chegar lá para o nosso território. E chegou. Então a Amazônia ela é muito cobiçada. E nós, as comunidades quilombolas lá do município de Oriximiná, nós somos 38 quilombos, né? Quilombos grandes. A nossa extensão territorial desses 37 comunidades em 8 territórios. É uma área, então, muito grande, né, demarcada. E essas comunidades, elas são 95% comunidades com áreas de floresta preservada. E se fazer uma comparação com uma parte do município, você vai ver que Oriximiná está todo picotado, está todo desmatado para a criação de gado, né, para outras culturas. E eles são sempre empresários. E eu acho que isso gera, né, para os madeireiros, para os garimpeiros, esse olhar de cobiça. E a gente sofre na pele esses enfrentamentos. Lógico que a gente não vai ali estar muito dialogando com madeireiro, com garimpeiro, porque eles matam. Eles vão para matar. Então, a gente tenta, né, se blindar, apoiando nas instituições do governo, Ministério Público, as polícias locais lá, Polícia Federal, né, outras instituições, empresas privadas, para a gente tentar assegurar a nossa condição de vida dentro dos territórios quilombola. Inclusive, agora, nesse momento, nós estamos tendo uma questão muito delicada no território do Erepecuru, que é uma região assim, que é muito rica em minerais, principalmente ouro e pedras preciosas. E os garimpeiros estão ameaçando matar comunitários, né, para fazer a retirada do ouro, né, de forma clandestina. Então, é o uso do mercúrio ali, poluindo os rios. E as comunidades são comunidades que são extremamente afastadas da cidade de Oriximiná. E todas essas consequências a gente sofre, porque nós somos território demarcado, o governo demarcou, titulou e largou. Te vira, mas não deu uma proteção ali para a gente. Então, a gente lida com todas essas situações. Temos a Mineração Rio do Norte, que é uma empresa mineradora, que ela está bem do lado lá da nossa comunidade, né? Eu lembro que eu era criança quando esse empreendimento chegou para lá e ela já está há mais de 40 anos, então eu estou mais ou menos nessa média aí de idade. Mas assim, não era de amor e ódio, era só ódio mesmo, né? Porque há muitos anos atrás as empresas mineradoras
elas eram bem irresponsáveis, né, com a questão tanto ambiental quanto, né, com as pessoas locais ali. Nós sofremos na pele as consequências ali daquele empreendimento. Mas como as coisas mudam e devem mudar, o diálogo, ele foi a forma que a gente encontrou de sentar com a empresa e conversar, colocar os pontos na mesa. Mas, como já o colega falou, a gente vai na fé, né? A gente vai na verdade, com o coração, porque é a nossa vida, é o nosso território que a gente está discutindo. E muitas das vezes o outro lado ele não está com a fé. Ele não está naquela mesma clareza contigo, né? Ele não está nessa clareza. E aí as coisas não conseguem caminhar na mesma direção. Mas hoje, fazendo um olhar para a mineração, depois de todos esses acidentes, né, que já aconteceram com rompimento de barragens e outros acidentes, as empresas elas estão mais cuidadosas hoje com seus processos, né? Principalmente eu observo lá a mineração mais cuidadosa com essa parte ambiental, até mesmo com as próprias comunidades. Não tinha diálogo, os comunitários não podiam nem acessar a área da vila do projeto. E hoje não. E eu me perguntava, a comunidade se perguntava, mas por que a empresa ela não abre portas para o pessoal da nossa comunidade trabalhar? Porque nós estamos bem do lado. A gente precisa trabalhar. A gente deixa de lado um pouco aquela cultura da gente fazer a farinha, pescar e outras atividades nossas do dia a dia da agricultura, porque quer ganhar um salário maior, melhor ali na empresa, busca um emprego melhor. E muitos da comunidade, ou a maioria, não tinha escolaridade, não tinha os requisitos que a empresa procurava. E depois que inclusive eu trabalhei na mineração. Eu fui uma que trabalhei como operadora de máquinas pesadas de mineração. Trabalhei por 6 anos de turno, né? E depois eu saí porque eu vi que aquilo não era muito futuro para mim ali, não. Eu me sentia assim meio que, tipo num local assim, tipo numa concentração, num ritmo acelerado. Trabalhar de turno, você dorme num horário, volta no outro, sobe no outro, e de lá da onde eu morava para chegar na mina, era mais de quase uns 30 quilômetros, muito longe. E aí eu saí e fui para a nossa associação dos quilombolas. Trabalhei por 6 anos lá, e no meu último mandato eu comecei a ter ameaças de morte, né, por parte de garimpeiro, de madeireiro. E aí eu me afastei um pouco, minha família queria que eu mudasse de cidade, que eu saísse, mas eu continuei. Se eu tiver que morrer, vai ser aqui. Não vou sair. E não saí, mas a gente contou com o apoio, né, das autoridades, fizemos muitas denúncias, e inclusive a PF ela deu uma atenção maior para essa área lá, né, porque estava bastante delicada a situação. Mas voltando para a situação da mineração, dentro da Arkimo eu consegui fazer uma parceria com a UFOPA, né, de Santarém, que nós temos um campus em Oriximiná da UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, e nós temos a gente tinha 2 disciplinas, que era Ciências Biológicas e Sistema de Informação. Então, é isso mesmo. E aí, a maioria das outras disciplinas eram para o campus de Santarém. Engenharia mecânica, elétrica, enfim. E aí, o que nós fizemos? A gente conseguiu fazer uma parceria com o campus de Santarém e fizemos o cursinho quilombola, que é o curso preparatório, né, que a gente trazia nossos meninos, que a gente já tem dentro do processo do vestibular da UFOPA, o PSEQ, que é um processo de vestibular especial para os quilombolas e para os indígenas, e a gente preparava nossos meninos para fazer essa prova do cursinho. E hoje, nós lá de Oriximiná, a gente está dominando Santarém nas vagas, né? Inclusive, a mineração já está absorvendo nossa mão de obra, já temos engenheiro, temos geólogo,
e vários outros que estão trabalhando dentro da empresa e que estão formados. Então, não é mais desculpa, tu não tem formação porque a gente joga o diploma agora na cara. E isso é porque a gente vai atrás desse objetivo, a gente não fica naquele comodismo ali. Mas nós temos outras comunidades que elas são muito afastadas ali desses empreendimentos de mineração. Elas são bastante isoladas, fazem divisa com o território indígena, então o modo de vida deles ainda é muito diferente. Eles têm, o contato deles é lá na comunidade. Nem na cidade, quando estão doentes, pouco vem porque eles fazem o uso das plantas medicinais, né? Trabalho com os curandeiros, as bezedeiras, então é uma coisa muito fechada e é bonito, é legal, porque você não vê a criança doente, você não vê um idoso, ele morre de velhice. Ele não morre de um câncer, ele não morre de uma outra doença, é velhice. Come peixe natural, farinha que ele mesmo produz ali, a castanha, o óleo da copaíba. E a gente vai levando a vida dessa forma. Mas estamos aí na luta. Obrigado. Vou falar em espanhol, se alguém quiser a tradução. Lisette Hidalgo, ya has mencionado en su primera respuesta el tema de que son vecinos de una minería, pero también la importancia de los cerros para la cultura, la ancestralidad y el equilibrio de vosotros con esta naturaleza que tiene ahí. A partir de este contexto, ¿cómo ve las relaciones de esta comunidad de Quechua con los otros actores sociales? Los gobiernos, la minería, no sé si hay turistas o otros tipos de gente con quien tiene que relacionarse. Incluso, ¿qué le parece estar acá en Brasil discutiendo esas cosas sobre la realidad de ustedes en Chile y acá con nosotros en Brasil? Bueno, quiero partir hablando por la relación que tenemos con el gran vecino al lado, que es Cerro Colorado, una empresa extractivista de cobre. Esta empresa se instala hace 30 años en el territorio, por decirlo así. En esos años no existía en Chile una ley indígena y tampoco estaba ratificado el convenio 169. Por ende, el diálogo, cuando se instaló esa empresa que hubo con las comunidades, fue nulo. Nosotros empezamos a dialogar con ellos hace aproximadamente unos 20 años y en un principio la relación se basaba más bien en mitigar los impactos ya hechos hasta esa fecha, así como también la necesidad de la comunidad por proteger su territorio. Conforme fue pasando el tiempo, este diálogo fue evolucionando y hoy en día, que bueno, es la parte que a mí me ha tocado como dirigente, ya hace 10 años me ha tocado ver, que es un diálogo más colaborativo. Hemos creado mecanismos como convenios, mesas de trabajo, donde la comunidad es partícipe de todos los procesos de impacto, si pudiera decirlo de esa forma, de la minería. Así como también la minería colabora en el desarrollo de la comunidad en sus distintos ejes. La protección también del territorio indígena, porque el impacto de la minería es algo que nosotros no podemos evitar. Y a nosotros en ese momento, hace 30 años, nadie nos preguntó si podía instalarse una empresa minera como vecinos. Entonces es una realidad que hoy día nos toca enfrentarla, exigir nuestros derechos y mantener un equilibrio de comunicación entre ambas partes. Ha sido complejo, sí, porque obviamente la empresa minera siempre va a querer estar por sobre las comunidades indígenas. Es algo que es normal y por lo que veo en todas partes en el mundo. Pero nosotros hemos trabajado en que eso pueda nivelarse. Igual acá hay un tema de relacionamiento con las comunidades vecinas que han adoptado más o menos un mecanismo similar al que tenemos nosotros. Pero también hay relacionamiento con otras comunidades de otros territorios que no entienden esta lógica de trabajo de comunidades indígenas con la minería.
ellos se definen como antiminería e inclusive a nosotros nos ha tocado en varias oportunidades, no sé, que nos han tratado como que no, se venden a la minería, se están vendiendo, y no se trata de eso. Se trata de exigir nuestros derechos, de estar a nivel también con ellos. Y la única manera que tenemos es obviamente obteniendo recursos para poder también contar con profesionales que nos asesoren a nosotros y con esos mismos profesionales ir en defensa del territorio. Porque si nosotros no tenemos profesionales expertos, ¿cómo podemos saber cuán real es el daño y el impacto ambiental que ellos generan en nuestro territorio? Por otra parte, también está el gobierno. Hoy día la minería también es sinónimo de economía, y no solamente a nivel regional ni nacional, a nivel mundial. La minería es economía, es desarrollo, pero creo que lo más importante en todo esto es que el desarrollo se construya con las comunidades y no sobre ellas. Y ahí también el gobierno hoy en día ha sido parte. Insisto, creo que en Chile ha habido un antes y un después desde la ley indígena y la ratificación del convenio 169, que hoy día nos permite tener una consulta previa, libre e informada. Entonces, hoy las comunidades están más empoderadas, las comunidades exigen sus derechos, lo que hace 30 años atrás no era así. Insisto, a nosotros nadie nos preguntó si podía instalarse una minera. Hoy día estas otras comunidades que se definen antimineras pueden decir no a la minería. ¿Por qué? Porque el Estado y las propias minerales consultan antes de. Y eso anteriormente no había, lo que hoy sí hay en Chile. Y se me permite una pregunta para aclarar, porque como es distinta la realidad, ¿ustedes tienen un territorio que es reconocido por el gobierno de Chile o no? Es reconocido por el gobierno de Chile, pero no tenemos título de territorio. ¿Qué es lo que pasa con, bueno, en Chile sí tienen los mapuches en el sur, tienen títulos de territorio en la Araucanía, pero en el caso del norte son muy pocas las comunidades que tienen título de territorio, que no es el caso de nosotros. Pero gracias a estos convenios y a esta ley indígena se nos reconoce que el territorio es de las comunidades indígenas son territoriales. Muchas gracias. Bom, nós vamos olhar agora um pouco para o futuro, não é? Gostaria de perguntar, nós temos aí pouco menos de 20 minutos para encerrar o tempo do painel, então gostaria de passar a talvez uma última rodada, dependendo do tempo das respostas, sobre o futuro. Gostaria de inverter novamente, começar com a Nete Collet. Como você vê o futuro? Alguns dizem que para resolver a situação fundiária dos territórios quilombolas na velocidade atual, precisa de mais 2000 anos, dada a velocidade com que alguns órgãos federais têm conseguido dar solução. No caso de vocês, há umas soluções talvez alternativas, embora a legislação fale em direito de propriedade coletiva, a possibilidade de viabilizar isso através de concessões de direito real de uso. Você já mencionou que as relações com a mineração, no caso a mineração Rio do Norte, já estão melhores, mas que ainda o problema mais sério são os ilegais, madeireiros e garimpeiros. Qual é a perspectiva de futuro que você gostaria de trazer? Qual é a mensagem? Que proposta, que crítica, que desabafo? Qual é a sua mensagem de futuro numa perspectiva de uma mulher quilombola de Oriximiná, da região de Trombetas, ou uma representação de outros grupos que você queira se sentir representando e expressar aqui? Nete, por favor. Bom, é que se destrave, né, as políticas públicas para elas chegarem até nós. É só quando a gente corre muito atrás dela que não tem mais jeito, aí parece que alguém consegue enxergar um pouquinho, opa, bora ajudar aqueles quilombolas ali. E não tem que ser assim, porque se a gente está falando de
de Amazônia, estão falando de futuro, de mudanças climáticas. Nós estamos fazendo a nossa parte lá. Então, o que é cobrado para mim tem que ser cobrado da mesma forma para aquele que faz e que agride a floresta de forma intensa. Porque eu, lá na minha ponta, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou protegendo, eu estou cuidando, eu estou zelando, eu tenho amor. Porque se eu não tiver amor, se você não tiver pertencimento, se você não tiver amor pelo local que você mora, não adianta de nada. Então, as políticas públicas, elas são muito demoradas. Tu já pensou 2.000 anos? O que será do mundo, né? Para conseguir titular todas as terras quilombolas no Brasil. Então, é coisa de louco isso, eu não consigo nem entender. O que a gente quer é políticas efetivas, políticas que sejam feitas ali na hora, que esses gargalos, eles sejam tirados do meio do caminho. Porque você não vai estar fazendo, você vai estar contribuindo. Você vai estar contribuindo com aquele local, com aquele povo, com aquela floresta, e você vai ter uma questão que eu falo que é uma mão de duas vias, né? Porque o que a gente está fazendo lá vai contribuir para o futuro. Porque o que eu vejo do futuro? Eu vou querer deixar um quilombo destruído, onde o garimpeiro, o madeireiro, ele chega lá, ele demarca todinho as árvores lá dentro da floresta. Para você ter uma ideia, dentro de um território quilombola, quando a gente vê que tem essas invasões de madeireira clandestina, a gente faz a trilha na mata, no território, um grupo de homens, a gente vai armado, né, com aquelas cartucheirazinhas de meia boca, mas eles estão com arma poderosa. Aí a gente vai ver o território por baixo, a gente consegue ver uma parte, está lá as plaquinhas, tudo é castanheira, é só as árvores nobres que eles querem, porque o que não tem valor vai ficando, eles vão derrubando do mesmo jeito, é só o que tem valor. E aí como é que fica? Né? Fica difícil. Então, é essa questão que eu penso que ela tem que ser destravada, que o poder público, né, ele tenha esse olhar mais atencioso para essas questões dentro da Amazônia, porque a Amazônia é um coração pulsante de várias diversidades de pessoas, e cada um com os seus problemas, né, com a sua narrativa, com o seu modo de vida, e cada um pede socorro. A gente está lá, mas a gente está gritando, socorro, nos ajudem. Estamos sendo atacados por madeireiro e garimpeiro ilegal. Eu não vou nem me preocupar com a mineração, porque a mineração, ela está ali no lado dela, a hora que eu quiser eu vou lá, eu converso com ela, eu sento na mesa com ela e eu dialogo. Mas com garimpeiro não, com madeireiro também não. E eu não vou levar minha cara para a bala, né? Então, é uma questão muito delicada, que o nosso governo do estado do Pará, ele volte com a mesa quilombola, que é uma mesa de diálogo entre as comunidades, o INCRA, o ITERPA, que são órgãos, né, que têm o poder de dar um título de terra. Que volte a sentar com a gente, nós precisamos. Aí do nada tira e não dá continuidade, e coisa que é batido um martelo ali que tem que fazer, e o governo não faz. Então, são questões delicadas. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para nós é que não paremos de lutar. Vamos continuar lutando, vamos continuar sonhando, porque o meu sonho é o sonho do meu filho que está criança. Obrigada. Muito lindo. E vem aí a COP30. Era o momento da gente ter essas coisas funcionando. A mensagem recebida por mim. Espero que seja recebida pelas autoridades que consigam segurar esses ataques. Vamos a Lisette. Que mensagem nos deixa de futuro? Que perspectivas cree você que são necessárias, caminhos, perspectivas para uma boa solução de los temas que ha traído para nós, que nos ha apresentado, de diálogos, de propuestas, de críticas, de lo que sea. Su mensaje de futuro, ¿cuál sería, Lisette Hidalgo, por favor? Un mensaje para el futuro, en nuestro caso, que
que nuestro vecino hoy día se encuentra paralizado y está estudiando para volver a operar en unos años más, es que esta vez, si es que se va a reabrir, pueda operar con respeto, respeto a nuestra cultura, respeto a nuestra madre tierra, respeto a nuestras formas de vida. Y creo que partiendo por ahí, el diálogo con la comunidad y con las comunidades va a ser mucho mejor y más próspero para el desarrollo de ambas organizaciones, tanto de la minería como también de las comunidades, porque las comunidades hoy día también nos estamos potenciando en el tema turístico. Entonces, imagínense ver, no sé, trazados de proyectos, acueductos que sean invasivos para nuestro territorio sería fatal. Entonces, que hoy día se tomen las percepciones de las comunidades, sobre todo los que estamos más afectados por estos proyectos, y que puedan operar con respeto para un futuro próspero para todos. Muchas gracias. Carlos dos Santos, qual seria a sua mensagem para o futuro? Defendeu, tem aí mais 150 anos pela frente, mas está num processo de crescimento. Qual é a sua mensagem para o futuro? Seja para você, para sua família, para o seu filho, para a sua comunidade, sua reserva extrativista, Canavieiras, ou por uma visão mais ampla, sua perspectiva. Qual é a sua mensagem de futuro? Então, Marete, eu acho que a política de socializar o prejuízo e concentrar os lucros, ela deve acabar, né? Eu acho que não cabe mais isso nessa nova era que a humanidade precisa refletir o seu papel nesse planeta. Quando eu fui presidente do Conselho Nacional, assim como quando eu fui coordenador geral da Confrem, quando eu estava nas reuniões de conselho, a maioria dos casos de violação que chegava no conselho, no relato das lideranças, dos 28 segmentos de povos comunidades tradicionais, ou estavam relacionados à violência do agronegócio ou da mineração. Garimpo. Então, eram inúmeras as denúncias que a gente recebia. E sempre a gente tentava dar encaminhamento a essas denúncias. Não há de se conceber que os territórios dos povos comunidades tradicionais, eles continuem sendo violados do jeito que é hoje. Então, uma mensagem de futuro é que se respeite os territórios dos povos comunidades tradicionais. É que se pense que valores humanos estão sendo violados, né? Tem uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, que uma certa feita perguntaram para ela a partir de que momento que ela poderia dizer que de fato se começou a perceber que havia algum processo de civilização acontecendo ainda de forma primitiva. Ela falou que foi quando ela identificou, em uma das pesquisas que ela fez, um fêmur humano cicatrizado. Ou seja, um primata quebrou o fêmur e ele não foi devorado por outros animais porque ele foi socorrido e alguém se dedicou a cuidar dele para que o fêmur dele cicatrizasse. E ali ela fala que alguns princípios que nos identificam enquanto seres humanos foram sendo cultivados e que chegou à nossa civilização atual. Princípios como solidariedade, né, como compaixão, e que isso vem sendo abandonado em nome de um lucro e de uma exploração da natureza que não é sustentável mais, não cabe mais. As nossas vidas não podem ser colocadas em risco, nós não podemos continuar sendo ameaçados e assassinados em nome da destruição da natureza. Não cabe mais hoje isso. Então, essa é a mensagem que a gente precisa deixar. Nós precisamos resgatar valores humanos que nos fazem humanos. As pessoas não podem morrer e ser naturalizada. E morrer em nome de algo que todo mundo deveria fazer. Explicar o óbvio não cabe mais. Nós estamos numa era que todo mundo tem acesso à informação. E aí isso não pode continuar acontecendo. Então eu não posso socializar o prejuízo, concentrar o lucro e a riqueza em nome de um desenvolvimento que inclui poucos e exclui a maioria. Não dá mais para ser assim.
Então, o futuro que a gente quer é esse, é um futuro com justiça social. Como o Chico Mendes falava, é preciso levar o princípio da cidadania às florestas, que é a florestania que ele defendia tanto, e na luta dele ele morreu na defesa disso. Então, nós não queremos mais mártires. Essa questão de mártir, de morrer em defesa do território, é bonito na narrativa, na figuração. Mas eu sou pai, todo mundo aqui, a companheira com a criança de 3 meses, ela quer ver o filho dela crescer. E nós estamos aqui dialogando com um dos setores que mais nos oprime, seja diretamente, seja indiretamente. Então é necessário responsabilizar quem tem responsabilidade. Essa é a mensagem que eu deixo, mesmo porque eu vim aqui hoje justamente para falar isso, né? E estou falando isso diretamente porque nós somos capazes de fazer um outro debate partindo de princípios humanos, que todo mundo tem sangue vermelho correndo nas veias, todo mundo quer respirar oxigênio. Então vocês da mineração, vocês não respiram dióxido de enxofre, de carbono ou metano, não tem orelha pontuda e não andam com uma picareta nas costas, como tá entendendo? Então eu sou um pescador, vivo do mar, minha referência é as águas, assim como aqui tem quilombola, tem indígena. Então vamos olhar para um futuro numa outra perspectiva, agora respeitando o direito de quem tem direito e responsabilizando proporcionalmente a quem causa e tem as responsabilidades pelos danos que a natureza e que esse planeta vem sofrendo. É isso. Muito obrigado. Acho que é importante uma mensagem, apesar da diversidade de visões culturais, de cosmovisões, de realidades, de embates com diferentes tipos de grupos sociais que lhes agridem, que lhes tocam. Uma primeira mensagem é essa da comunidade, né? O que faz a vida comunitária? São as estruturas, essas instituições no sentido mais clássico de coisas que a comunidade vai acostumando a fazer e viram os seus processos, as suas regras, como é, por exemplo, essa situação do seu filho circulando com as outras crianças por todo o território da sua comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a importância, e acho que todos até agora já falaram, de ter muito claro aquilo que agride, aquilo que afeta, para reagir e buscar responsabilidade através do diálogo. Utian Pataxó, essa também é a sua perspectiva? Qual é a sua mensagem de futuro? Você mencionou uma série de embates, mas também uma série de processos positivos, especialmente se referindo a apoios de órgãos públicos e com muita luta conseguir instituições, conselhos, até secretarias municipais numa das cidades com maior dificuldade, para não dizer as outras. E daqui para frente, a sua perspectiva como mãe, como mulher, como Pataxó, ou uma perspectiva de todo o povo indígena Pataxó, ou da Bahia, ou algo maior, que mensagem você traz para o futuro? Que caminho você acha que a gente devia seguir como sociedade? Eu acho que como Cláudio mencionou, né, a gente sempre diz que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Acredito muito que justiça social só será possível com a demarcação de territórios indígenas, com a titulação de territórios quilombola e com a preservação das comunidades tradicionais, né? Assim como Cláudia, eu também sou filha, neta, bisneta de pescador. Meu território também tem uma Resex, né? A Resex do Corumbau. Então, não tem como ter justiça se não respeitar os modos de vida, se não respeitar as cosmologias desses povos. E a gente precisa participar das construções das políticas públicas, das políticas econômicas, das políticas ambientais, não como convidados, mas como coautores. Não existe mais construção de políticas públicas nos gabinetes. Elas precisam ser construídas nas bases, no chão das aldeias, no chão dos quilombos, nas águas. Elas precisam ser construídas com o povo. E acredito muito no diálogo. Acho que como Lisete trouxe, como Nete trouxe, como Cláudio trouxe, a base da nossa vivência é o diálogo. Infelizmente,
não nos foi consultado, não foi perguntado sobre os empreendimentos ou os grandes empreendimentos que estão nos nossos territórios. A gente teve que conviver com eles, encontrar estratégias de vivência e de diálogo. Acredito agora que a gente não está mais na época de não sermos consultados. Estamos numa época de uma construção coletiva muito pulsante nesse país. Eu acho que a democracia de verdade ela só pode existir com a nossa participação ativa nessa construção, na construção de um projeto de governo coletivo e unitário, para que realmente possa ter justiça territorial, que possa ter uma reforma agrária nesse país, que a gente possa acreditar. E eu sempre digo que a construção ela é coletiva. Eu acredito que todo mundo que está aqui nesse painel são parceiros para a construção, né, que estão aqui para poder construir conosco, com os povos tradicionais, essa construção de um país melhor, de um Brasil melhor, de um país mais justo. Eu acho que é isso. A gente sempre convida as pessoas a somar com a gente nessa luta. Porque a preservação dos nossos territórios é importante não só para nós, porque é a nossa casa, mas é importante para uma construção política de governo, uma postura de construção de um país. A gente tem que entender que o Brasil foi um país que foi usurpado, que ele foi invadido, mas agora a gente precisa construir uma política de união. A gente tem que entender que agora nós somos um povo e a gente precisa entender que a gente precisa se unir. Se unir por quê? Porque a preservação dos nossos territórios é também a preservação do Brasil, a preservação de uma justiça. Então, eu sempre chamo as pessoas para somar com a gente. Somar nessa luta, né? Somar contribuindo nas nossas campanhas, somar divulgando as nossas campanhas, somar e estar presente, né? Somando, divulgando, reproduzindo, e é isso que funciona. Eu acho que essa construção precisa ser feita por muitas mãos. E é feita com muitos parceiros, mas não os parceiros à nossa frente, mas do nosso lado. Acho que os povos tradicionais estão cansados de pessoas falarem por nós o tempo todo. A gente quer parceria de andar lado a lado e construir conosco, e construir com a gente, pensando e falando conosco. Então, acho que o recado e a mensagem que eu dou é essa construção coletiva. É a construção de todo mundo ali. Construir um país melhor, muito mais justo e igualitário. Depois desses ensinamentos dessas pessoas maravilhosas, eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de moderar. Muito obrigado a vocês quatro e a quem assistiu e vai assistir depois no YouTube.